Estamos de volta no Hora da Verdade, hoje entrevistando com você o Dr. Tobias Angel, oncologista, e o pessoal da produção aqui sempre atento, né, o que a gente está comentando aqui. Eu falei que uma das frases que eu não sabia, na verdade, quem a escreveu, né, a autoria, o câncer é a tristeza das telas, foi o Jaime Ovalle, que foi sim citado por Vinícius de Moraes no livro Sobre o Trópico de Câncer. Então foi uma frase do Jaime Ovalle, aí fica aí registrada essa frase aí. E a gente está falando sobre o novembro, falamos um pouquinho sobre o novembro que está chegando, o Novembro Azul, e vamos falar agora do Outubro Rosa. Inclusive, todo mundo que olha muitas vezes lá para o Cristo, a imagem lá do Cristo Redentor aqui no alto, fala, por que está com essa cor? É justamente por causa dessa questão do Outubro Rosa. Vamos falar um pouco, então, sobre o câncer de mama, doutor. Bom, o câncer de mama, ele é um câncer muito incidente, prevalente nas mulheres, né? Se tirar o câncer de pele e não melanoma, ele é o câncer que mais afeta mulheres no Brasil, né? Então, está em segundo lugar, ele está atrás do câncer de pele, né? E no mundo também, esse é um registro mundial? Mundial, tá? Às vezes ele passa para primeiro ou segundo lugar, está disputando ali, mas ele é o câncer que mais acomete mulheres no mundo. Sim. Tá? Para você ter uma ideia, o número de casos, o INCRE estimou agora para 2014, até o final de 2014, 67 mil novos casos por ano. E infelizmente, nós vamos ter ainda 13 mil, mais ou menos, 13 mil óbitos por câncer de mama. É um número muito alto. Sim. Daí a importância da gente dessa campanha Outubro Rosa, né, que começou nos Estados Unidos e depois o mundo inteiro hoje ilumina prédios, monumentos, o Cristo, no Rio de Janeiro, em Brasília, está tudo iluminado. Tem que iluminar mesmo, tem que incentivar, né? A gente sabe que isso desperta na mulher, apesar da mulher ainda ser mais rigorosa no exame médico do que o homem, né? De novo, Novembro Azul, mas ela tem que conscientizar a população de maneira geral, né? A educação, a conscientização faz com que ela faça autoexame, ela vá no seu médico, ela questione o médico. Está na época de fazer mamografia, não está na época de fazer mamografia, que são exames que fazem o diagnóstico precoce. Agora, eu já ouvi falar de mulheres que fizeram o exame, que também é um exame um pouco incômodo, né? Incomoda um pouco a mulher. Realmente é isso? Isso melhorou muito. Tá? A técnica do exame, a gente passou uma mamografia digital, que hoje incomoda menos na hora de fazer o exame. Tá? Então, melhorou bastante. Mas salva vidas, tem que fazer. Igual tem o toque, que é um exame chato, né, a gente tem que fazer, e tem outros, né, tem colonoscopia, que é um exame chato também para cólon intestinal, tumor intestinal, e tem que fazer. Então, quando o exame, a gente consegue com que o exame salva a vida, eu acho que é inquestionável. Sim, né? Aqueles, sei lá, 5 minutos de incômodo. Exato, justifica toda a questão. Agora, também na questão das causas do câncer de mama, também pode ser relacionados àquilo tudo que você disse, em relação a hábitos, enfim, a tabagismo, é a mesma relação. Né? Exato. Nós estamos nosso país é um país em desenvolvimento, né? Os Estados Unidos, um país desenvolvido, por exemplo, a gente falou aqui de 67 mil novos casos, né? 60 mil casos por ano, né? Arredondado, de média. Se a gente for pegar o dado dos Estados Unidos, são em média 200 mil novos casos. Então, tem bem mais câncer. Por quê? A população do país desenvolvido, a mulher, ela tem menos filhos, ela tem menos filhos antes dos 35 anos, né? Não amamenta, porque são mulheres que provavelmente ela tem uma vida completamente diferente de países em desenvolvimento. A gente está caminhando para isso. Então, o hábito de vida da mulher tem que ter um pouco de cuidado e atenção, porque está entre os fatores de risco você ter muito tempo de exposição hormonal estrogênica, né? Então, a paciente que tem menarca precoce, que é a primeira menstruação antes dos 12 anos, e menopausa tardia, ficar de 12 aos 50 anos, ter a menopausa depois dos 50 anos, que é a última menstruação, não ter filhos ou ter filhos tardiamente, não amamentar, tudo isso são fatores que aumentam a chance de você ter câncer de mama. São fatores que, isolados, representam até pouco. Fala assim, mas eu tive filho e não amamentei. Tá bom, você está protegido em torno de 5%, mas se você faz 5% de ter filhos, 5% a mais de ter amamentado, você vão somando esses fatores, você diminui bastante a chance de ter um câncer de mama. E o tratamento, vamos falar de tratamento agora, a gente falou de causas, já falou de uma série de situações. O tratamento contra o câncer de mama, como é que ele acontece? A questão da radioterapia, da quimioterapia, como é que é o tratamento para o câncer de mama? O câncer de mama, ele
a gente fala que ele está embasado assim, ou sustentado em 3 alicerces. Tá? Normalmente é feito o diagnóstico por um mastologista. Né? O diagnóstico ele tem que ser feito com uma biópsia, a biópsia vai para o patologista e ele, no microscópio, ele fala, é câncer. É importante porque muita gente acha que qualquer nódulo é câncer e não é. Né? A maioria até são tumores benignos, que não vão causar mal nenhum para a pessoa. Feito o diagnóstico, a gente vai estadiar, vai saber o tamanho do problema, fazer exames para ver se a doença está localizada, o tamanho do tumor, se tem acometimento axilar ou doença supraclavicular, ou se tem metástase à distância. Feito isso, olha, a doença é localizada, a gente pode fazer, ou, dependendo do tamanho do tumor, quimioterapia, diminui o tumor e opera, e se for indicado, faz radioterapia complementar. Tá? Essa é uma sequência. Outra sequência, o tumor ele é pequenininho, o cirurgião ele já faz uma biópsia que ele consegue praticamente tirar o tumor, e o tumor é muito pequeno ou com características de não ter muita agressividade, a gente faz ou só hormonioterapia e radioterapia, ou quimioterapia e radioterapia. Então, em algum momento, e isso quem determina vamos dizer assim, essa dança toda, ou esse jogo todo, normalmente é o oncologista. Então, ele fala, agora você vai no mastologista, opera, depois volta. Você vai na radioterapia, faz radioterapia e volta. Tá? Então, quem baliza esse tratamento normalmente é o oncologista. É ele que... E aí é estudado, claro, cada caso é um caso específico. Exato. De acordo com uma série de coisas, por exemplo, não sei, mas a faixa etária, os hábitos, se tem filhos, se não tem filhos. Quer dizer, há um estudo, uma anamnese mais completa para determinar o tratamento? Essa pergunta, essa observação é muito válida, que a gente costuma falar o seguinte, né? Como a gente tem RG e CPF, o tumor também deveria ter, porque cada tumor é único. Tá? A gente tem muitos pacientes na sala de espera que troca figurinha, né? Então, eu tive um câncer de mama e conta a história do vizinho que teve câncer de mama, ou compartilha uma história com... Né? E são tumores completamente diferentes, mesmo sendo da mama. Né? Porque eles têm características, a gente faz isso hoje no laboratório, a gente faz um painel que chama imunistoquímico, que a gente avalia. Esse tumor ele tem características de ser um bandido menos agressivo, ou um tumor com um bandido mais agressivo, e são histórias completamente diferentes. A história natural da doença é diferente. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Né? Agora, eu também acredito, não sei se isso pode ser, claro que não existem estudos, talvez científicos ou até existam e eu não saiba, mas como é que é a reação do paciente? Porque às vezes também eu penso que a própria pessoa que tem câncer e tal, ela também acha que ela tem que ajudar nesse processo de alguma forma. Não sei se com mentalizações, com positivismo, eu não sei, mas eu acho que ela tem que também auxiliar o tratamento. É isso? Ou não existe? Isso é fundamental. É fundamental. Nós vamos fazer até... A gente todo ano vem fazendo isso. Na Santa Casa, quarta-feira, inclusive, nós vamos fazer na clínica, que é um dia chamado Oficina do Lenço. Que a gente vai ter uma enfermeira, chama Tânia Mairin, que até ela é um serviço voluntário que ela faz, e ela ensina as pacientes que estão em químio ou familiares a fazer vários laços, vários nós, turbante, maneiras de amarrar o lenço para deixar a pessoa com uma vaidade bacana, né, com uma autoestima boa, porque isso ajuda muito no tratamento. Ajuda muito a autoestima, qualidade de vida, ajuda é uma maneira a enfrentar... de fortalecer as células, né? Exatamente. Porque você imagina, né, você faz uma cirurgia, às vezes mutilante, tira uma mama, né, ou num homem testículo ou próstata, tem impotência. Então, a gente passa por algumas fases aí durante o tratamento que não é fácil. Né? Então, é importantíssimo manter qualidade de vida, autoestima e tudo que a gente puder fazer. Né? Eu costumo brincar com meus pacientes assim, eu não quero ver paciente minha sem maquiagem na rua. Então, por favor, bonitona. Né? A vaidade é imprescindível. Eu também, acho que a gente já está mostrando algumas cenas aí, olha. Você poderia detalhar essas cenas, se é do seu conhecimento, não sei? Sim, esse é um trabalho realizado com o pessoal que faz... como se fosse o Doutor Alegria, vamos dizer assim. Sim, né? a Clínica da Alegria. Isso. Então, esse faz fisioterapia, com todo o intuito de melhorar a autoestima, né? Isso, graças a Deus, tem sido feito no Brasil todo. Aliás, isso aí acontece onde? Onde acontece isso, doutor? No CACUM? Aliás, a gente tem o CIOP, tem o CACUM. Como é que é essa? Só para a gente detalhar uma coisa e outra. O que é o CIOP? Que você O CIOP é uma clínica, assim, um Centro Integrado de Oncologia e Pesquisa, né? Uma clínica que
É uma clínica particular? Particular, tá? Que realiza tratamento de oncologia, a gente faz quimioterapia lá, faz diagnóstico precoce, tem outras especialidades, em otorrino, cirurgião oncológico, urologia, tudo na clínica. Uma equipe multidisciplinar. Então. Exato, nutricionista, psicólogo e tal. E a gente tem outras clínicas privadas na cidade também e tem o CACOM, o UNACOM, né? Que é uma unidade de alta complexidade que tem na Santa Casa, que atende pacientes do SUS de Poços da região toda. Tá? A gente trabalha lá também e também faz esse tipo de trabalho com Outubro Rosa, de incentivo, de autoestima, tem psicólogo, equipe multidisciplinar, tem toda a equipe lá que ajuda os pacientes também. E se falando disso também, eu acho muito importante essa proposta das pessoas também, que nem você disse, essa energia que as pessoas às vezes necessitam, têm que ter, e esse otimismo em relação à doença, para justamente auxiliar e ajudar as células também a trabalharem favoravelmente, né? Porque se a gente falou aqui de uma certa forma até metafórica, que o câncer é a tristeza das células, de uma forma metafórica, nós temos que injetar ali a alegria, né? A proposta positiva para que o tratamento também ocorra da melhor maneira. Fazer planos, né? Colocar os planos lá na frente, falar, não, eu preciso fazer isso ainda, preciso acreditar naquilo, ter uma casa para construir, uma coisa para fazer, um mestrado a terminar, enfim, um emprego a arrumar, um filho a ter, um casamento, né? Tem uma pergunta que é muito comum no consultório, o paciente fala, doutor, eu vou fazer quimioterapia, eu posso trabalhar depois? Eu falo, deve. A laborterapia, né? Nossa, quanto mais fica em casa pensando na doença, fica só pensamentos negativos, né? Acho que quebrar essa barreira, bola para frente, levanta a cabeça e vamos brigar, né? Isso aí... E eu também não sei se é uma coisa muito minha, mas eu sempre falo com as pessoas que, eu não sei, eu não gosto muito, particularmente, do termo guerra contra a doença. Eu acho que quando você fala de guerra, às vezes você entra na história de nós estamos vendo algumas coisas e talvez seja até melhor a gente relatar o que está acontecendo. É a oficina do lenço que a gente A oficina do lenço, aquilo que você estava se referindo. É até a Ludmila, eu acho. São pacientes nossos lá da Santa Casa. Lá do tá. Essa aqui é a terapia que você fala, não? E a gente fala oficina do lenço. Oficina do né? lenço. Isso. Que justamente busca... vamos dizer, a questão da vaidade pessoal, da beleza, da estética, é basicamente isso também. Bem, com relação, por exemplo, a essa questão da tristeza, da alegria, eu sou muito assim, às vezes as pessoas falam, então a guerra contra o câncer, eu acho assim, muitas vezes me passa a ideia de que por exemplo, quem falece pelo câncer, às vezes é considerado um derrotado, e aí quem não falece é considerado um vitorioso. Eu acho que essa ideia, não sei se é uma coisa muito minha, essa história de guerra contra a doença, eu não sei se é um termo muito adequado, né? Isso aí, a gente às vezes tem que usar esse termo guerra, ou batalha, ou briga, né? Eu uso muito esse termo até, porque a gente já fez o diagnóstico, uma forma da gente levantar e mostrar isso para o paciente da autoestima é nós estamos lidando com um bandido, tá? Se você me der o meio de campo, deixa que as armas eu sei quais que a gente tem que usar, né? Então, me ajuda com o meio de campo, me dá um astral bom, pensa positivo, faz a parte da alimentação, se cuida do que você conseguir. Faz a sua parte, né? Exato. E a gente entra para brigar, a gente entra para comprar essa guerra, né? É mais ou menos isso mesmo. Bem, nós estamos aqui conversando então com o Dr. Tobias Angel, ele é oncologista, né? A gente está falando sobre o câncer. Você pode participar desse programa, deve inclusive, dirimindo as suas dúvidas pelo 37216955 ou jornalismo@tvpox.com.br. Nós vamos para o intervalo e na sequência a gente vai estar falando com mais detalhe ainda sobre o Novembro Azul que está chegando aí. Até já.